Você não precisa avisar, não precisa explicar, não precisa justificar cada mudança que faz. A verdade é simples. Algumas coisas você elimina em silêncio, não por orgulho, mas por maturidade. Você para de insistir, para de implorar, para de se desgastar tentando consertar o que só te enfraquece. E nesse silêncio, você reencontra algo que andava perdido, a sua paz. Porque o que custa a sua paz, já custa caro demais. Neste vídeo, eu vou te mostrar 10 coisas que você deve eliminar, em silêncio, da sua vida, se quiser viver com mais lucidez, força interior e liberdade emocional. Não é sobre ser frio, é sobre ser firme, é sobre entender que sua energia é sagrada e que desperdiçá-la com o que te drena é uma forma de autoabandono. Então fica comigo até o fim, porque a última coisa da lista é a mais difícil de eliminar, mas também é a que mais vai te libertar. Se esse conteúdo ressoar com você, deixa um comentário aqui embaixo. Me conta qual dessas coisas você já eliminou da sua vida, ou ainda precisa eliminar. Sua história pode inspirar alguém. E se você é novo por aqui, essa é uma nova jornada, uma nova voz. Essa é uma nova comunidade que está nascendo, e seu apoio faz toda a diferença. Se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos crescer juntos, com consciência, força e paz interior. 1. A necessidade de se explicar para todo mundo. Você já parou para perceber o quanto de energia desperdiça tentando justificar sua existência? Você muda um hábito e sente a obrigação de explicar. Você escolhe o silêncio e acha que está devendo uma resposta. Você decide priorizar a sua paz e imediatamente se sente culpado por parecer distante. É como se você tivesse que pedir permissão o tempo todo para ser quem é. Como se viver de forma autêntica exigisse um manual de instruções para os outros entenderem. E o mais cruel é que muitas vezes as pessoas nem estão realmente interessadas em entender. Elas só querem que você continue se encaixando na versão delas, daquilo que você deveria ser. Exemplo, você decide mudar sua rotina. Começa a acordar mais cedo, cortar hábitos nocivos, se afastar de ambientes que já não fazem sentido. Logo surgem perguntas. Por que você está tão diferente? Tá tudo bem? Você tá estranho. E aí começa o teatro. Você tenta explicar, justificar, traduzir uma mudança que nasceu dentro de você para pessoas que só conseguem enxergar a superfície. Mas a verdade é essa. Nem todo mundo merece acesso ao seu processo. Algumas mudanças são íntimas, espirituais, profundas demais para serem colocadas em palavras rasas. E quem exige explicações, muitas vezes, quer controle, não conexão. O estoico compreende isso com clareza. Ele não vive para agradar. Ele vive para ser coerente consigo mesmo. Ele entende que toda vez que se força a ser entendido, ele se afasta de si, porque a coerência interna exige coragem. Coragem de decepcionar, de ser mal interpretado, de parecer frio, só para continuar sendo fiel a si mesmo. E sim, isso assusta, porque você foi ensinado a ser querido, a não gerar desconforto, a suavizar sua verdade para caber no espaço dos outros. Mas a verdade mesmo, quem precisa se explicar o tempo todo, ainda não se aceitou por inteiro. Elimine essa compulsão de ser compreendido. Você não precisa ser entendido. Você precisa ser verdadeiro. E muitas vezes, isso significa aceitar o silêncio como resposta. Simulation. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. Ele não briga, não implora, não justifica. Ele só é. E quando você começa a viver em paz com sua própria verdade, algo profundo muda. Você percebe que muitos laços que você sustentava não eram laços, eram contratos silenciosos baseados em culpa,
medo e validação. Quando você elimina essa necessidade de se explicar, você para de negociar sua alma em troca de aceitação. E aí, você enxerga com novos olhos. Muitos relacionamentos que você mantém só existem porque você ainda tem medo de dizer não. E é sobre esse peso invisível que a gente vai falar agora. Na próxima parte, as relações que te drenam, mas que você ainda não consegue soltar. 2. Relacionamentos que drenam sua energia. Você sabe o que é se doar demais e, no fim, se sentir vazio? É isso que acontece quando você se prende a relacionamentos que drenam. Eles não gritam, não te batem. Às vezes nem te ofendem diretamente, mas te corroem, lentamente, de forma invisível, como uma goteira constante dentro de uma casa silenciosa. Você sai de uma conversa cansado. Você responde uma mensagem e sente o peito apertado. Você encontra a pessoa e depois se sente menor, confuso, sugado, e ainda assim você insiste. Mas é minha amiga de infância. Mas ele me ajudou no passado. Mas eu não quero parecer ingrato. Mas talvez eu esteja sendo duro demais. E assim, você se trai em silêncio. Vai se ajustando, vai se encolhendo, vai disfarçando, até que um dia nem percebe mais quem era antes de tentar agradar tanto. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que nem toda presença merece permanecer, nem todo laço merece ser mantido. E o mais cruel é que, muitas vezes, o que te prende não é o outro, é você mesmo, é o seu apego, a ilusão de que vai melhorar, a memória de que um dia foi bom, a esperança de que a pessoa mude, o medo de parecer ingrato, frio ou cruel. Mas o estoico sabe, a verdade não precisa ser cruel, ela só precisa ser dita ou assumida com coragem. Você não precisa brigar, nem se justificar, nem fazer escândalo. Você só precisa entender que aquilo não te faz bem e que continuar é uma forma lenta e silenciosa de autodestruição. Exemplo: pensa naquela amizade que você mantém por hábito. Você encontra a pessoa, ela só fala de si, se vitimiza, reclama da vida, nunca te escuta de verdade, nunca celebra suas conquistas e ainda te faz sentir egoísta quando você se coloca em primeiro lugar. Você sai da conversa drenado e, mesmo assim, responde o próximo convite, por educação, por culpa, por rotina. Mas me diz, até quando você vai sacrificar sua paz para manter laços que já morreram? Até quando você vai dar chance para quem não respeita sua energia? O estoico elimina, sem drama, sem discurso, sem agressão, com firmeza e clareza. Você precisa entender que existe uma diferença brutal entre perdoar e permitir. Você pode perdoar alguém, mas ainda assim escolher manter distância. Isso não é frieza, isso é autocuidado. Não é covardia sair de onde sua alma se encolhe. É coragem, coragem de romper o ciclo, coragem de quebrar padrões, coragem de priorizar o que te faz crescer em vez do que te acostumou a sobreviver. E sim, algumas pessoas vão te chamar de egoísta, mas o verdadeiro egoísmo é esperar que você continue se destruindo para manter o outro confortável. E quando você tiver coragem de soltar quem te drena, quando você se libertar dessas relações que só sobrevivem porque você se sacrifica em silêncio, uma nova etapa começa, e ela é ainda mais delicada. Aprender a não reagir no impulso, porque mesmo longe das pessoas tóxicas, ainda resta um desafio: domar as suas emoções. É sobre isso que a gente fala agora. 3. O hábito de responder no impulso. Quantas vezes você se arrependeu de ter falado rápido demais, de ter mandado aquela mensagem no calor da emoção, de ter tomado uma decisão num momento de raiva, de ter respondido só porque se sentiu pressionado a não ficar em silêncio? Responder rápido não é força, é reflexo,
É agir no automático, sem escutar de verdade a sua sabedoria interna. A sociedade confunde rapidez com inteligência, agilidade com poder. Mas o verdadeiro poder não está em reagir. Está em escolher se vale a pena reagir. O estoico não vive no impulso. Ele treina o que quase ninguém treina hoje em dia: a pausa. Ele não responde por ego, nem por medo, nem por ansiedade. Ele observa, respira, processa e só depois responde. E às vezes ele nem responde, porque entende que nem todo estímulo merece resposta, nem toda provocação merece energia, nem toda urgência dos outros precisa virar urgência sua. Exemplo concreto: você está num grupo de mensagens. Alguém te manda uma crítica, um ataque, uma ironia, e sua mão coça para responder. Seu peito esquenta, sua mente acelera. Você já começa a formular a resposta perfeita, o contra-ataque ideal. Mas nesse momento, você não está no controle. Sua emoção está, e tudo o que nasce do impulso quase sempre nasce sem sabedoria. Agora imagina que você lê e espera, fecha o celular, sai para caminhar, respira. E quando volta, percebe que aquilo nem era tão importante assim. Ou que a melhor resposta era o silêncio. Isso é força, isso é domínio, isso é soberania emocional. O que você elimina aqui é a reatividade, o vício de responder tudo, de dar explicação, de entrar em discussão. E o que você ganha é um presente raro, tempo interior. Você passa a responder com consciência, a agir com intenção, a construir, ao invés de reagir e destruir. E isso muda tudo. Suas conversas melhoram, seus relacionamentos se tornam mais saudáveis, sua imagem se fortalece e, o mais importante, sua paz deixa de depender do que acontece fora. Você se torna menos inflamável, menos manipulável, menos refém das emoções alheias. E aí, quando você aprende a responder com calma, quando você elimina esse velho hábito de reagir como um reflexo, você começa a perceber outra verdade brutal. O quanto da sua ansiedade vinha da comparação com a agitação dos outros. Vamos falar sobre isso agora. 4. A comparação silenciosa com a vida dos outros. Você nem percebe quando começa. Tá ali, rolando o feed. Vê uma conquista, um casal feliz, alguém comprando um carro, abrindo empresa, viajando o mundo. E de repente, sem nem saber como, você começa a se sentir pequeno. Começa a pensar que está atrasado, que não fez o suficiente, que sua vida é parada demais, que você perdeu tempo, oportunidades, anos. E tudo isso por causa de uma imagem, uma frase motivacional editada, uma vitrine polida de um bastidor que você não conhece. O estoico vê isso e se afasta, porque ele sabe. Comparação é a raiz da frustração. Você compara a sua realidade inteira com o recorte de 30 segundos da vida de alguém, com um story, com uma foto de casal que pode ter sido tirada minutos antes de uma briga, com uma postagem de sucesso que talvez tenha sido comprada, editada, exagerada, e enquanto você se sente por baixo, frustrado, atrasado, o outro talvez esteja se afundando por dentro, tentando manter uma imagem. Exemplo: imagina um homem que acorda às 5 horas todos os dias, trabalha duro, cuida da família, está construindo algo com esforço real. Ele está no processo, sem glamour, sem likes. Mas aí ele entra no Instagram e vê um influenciador dizendo: "Você ainda não fez seu primeiro milhão? Você está falhando." Ou um casal postando: "Relacionamento saudável é assim todos os dias." E de repente, esse homem sente que a vida dele é pouca, que ele deveria estar em outro lugar, que ele é inferior. Mas a pergunta é: inferior com base em quê? Em quem? Segundo qual cronômetro? Cada alma tem seu tempo, cada história tem seu ritmo. E o que é sucesso para um pode ser prisão para outro. O estoico não se compara, ele constrói.
com o que tem, onde está, no tempo certo. Ele entende que o progresso verdadeiro é silencioso, é interno. E que paz não se mede com o barulho da vida alheia. Comparar não te inspira. Comparar te cansa, porque ao comparar, você esquece do que já superou. Você desvaloriza sua jornada. Você se afasta de si. E nada é mais perigoso do que abandonar a própria verdade para tentar viver a fantasia dos outros. Você quer medir sua paz com a régua de quem vive de aparências? Então, para. Silencie essa comparação. Volte para dentro. Olhe seu caminho, sua semente, sua colheita. O que está crescendo dentro de você vale mais do que qualquer aplauso externo. E quando você silencia a comparação, um outro medo começa a aparecer. O medo de não agradar. Porque sem a comparação, você começa a se ouvir mais. E isso pode te afastar do que os outros esperam de você. É sobre isso que falamos agora. 5. A necessidade de ser gostado por todos. Se todo mundo gosta de você, talvez você não esteja sendo você de verdade. Talvez esteja representando um papel, adaptando o que diz, como age, o que sente, só para ser aceito. À primeira vista, isso parece gentileza, parece empatia, mas na prática, é abandono de si. Você sorri quando quer ir embora. Você diz, tá tudo bem quando está machucado. Você aceita convites que não quer. Finge concordar, só para não gerar conflito. E com o tempo, você se torna a versão mais frustrada de si mesmo. Alguém querido por todos, menos por si. Exemplo. Você está em um grupo. Alguém faz uma piada ofensiva ou expressa uma opinião que vai contra seus valores. Você sente algo subir por dentro. Vontade de dizer não, de discordar, de se posicionar. Mas você sorri. Fica quieto. Desvia o olhar. Você pensa, não quero causar clima. Melhor não me envolver. Vou deixar para lá. Mas cada vez que você cala sua verdade para manter a aceitação dos outros, você se rejeita um pouco mais. O estoico sabe que isso tem um preço. Viver tentando agradar é viver com medo. Medo da rejeição. Medo da crítica. Medo de ser mal interpretado. Mas agradar a todos é impossível. E tentar fazer isso é a forma mais disfarçada de autoabandono. Porque quem vive para agradar nunca se encontra, nunca descobre o que realmente pensa, sente, deseja. Está sempre se moldando para caber no molde do outro. Elimine esse desejo de agradar e recupere sua essência. Você vai perceber que quando começa a se posicionar, algumas pessoas vão se afastar, mas isso não é perda, é filtragem. As que realmente te amam, te respeitam, te valorizam, vão continuar. Não porque você agradou, mas porque você foi honesto, íntegro, real. E quer saber o mais libertador? Você não precisa ser entendido por todos para estar em paz. Você só precisa estar em paz com quem você se tornou. E a partir desse momento, algo novo acontece. Você começa a se afirmar, começa a dizer não, começa a traçar limites. E aí vem ela, a velha conhecida, a culpa. Porque quando você começa a dizer não, mesmo com respeito, mesmo com amor, a culpa aparece. É sobre isso que vamos falar agora. 6. A culpa por dizer não, deveria ser simples, mas não é. Porque dizer não mexe com algo profundo, o medo de decepcionar. Desde pequenos, aprendemos que ser bom é dizer sim, é ceder, ajudar, estar disponível, e que negar é ser frio, é ser egoísta, é ser uma má pessoa. Mas isso é uma mentira que te faz carregar o mundo, enquanto se abandona no processo. Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Quantas vezes aceitou convites, favores, obrigações, só para não decepcionar? E depois ficou exausto, se culpando por não ter sido firme, se cobrando por ter se traído mais uma vez. A verdade é simples e dura. Você tem o direito de se preservar, de escolher sua paz,
de se priorizar, mesmo que o outro não entenda, mesmo que façam cara feia, mesmo que acusem você de egoísmo, porque o não saudável não é rejeição, é um ato de clareza, de honestidade, de autocuidado. Exemplo: uma amiga te pede um favor, você está cansado, cheio de coisas para resolver, mas ela insiste, e você, com medo de parecer frio, diz sim. No momento, parece mais fácil ceder do que se explicar, mas depois vem a cobrança, a frustração. Você se irrita, não com ela, mas com você mesmo, porque mais uma vez, você se colocou em segundo plano. Quantas vezes mais você vai repetir isso? Eliminar a culpa é libertador, porque a culpa que você sente por dizer não, não é culpa real. É condicionamento, é o peso de séculos dizendo que se doar demais é virtude, que se sacrificar é bonito, que negar algo, mesmo para se proteger, é falta de empatia. Mas não é. É força, é maturidade, é um compromisso com sua sanidade emocional. O estoico não diz não por rebeldia. Ele diz não por coerência interna. Ele sabe que quando diz sim, querendo dizer não, ele está mentindo. E a primeira pessoa que sofre com essa mentira é ele mesmo. Então pare de se sentir culpado por se escolher. Pare de carregar nas costas o desconforto dos outros. Você não está aqui para suprir expectativas alheias. Você está aqui para viver com verdade. E sabe por que é tão difícil dizer não? Porque existe um medo oculto por trás disso. O medo de decepcionar. É sobre isso que vamos falar agora. 7. O medo de decepcionar os outros. Você vive tentando corresponder ao que esperam de você, ao que projetam sobre você, ao que acham que você deveria ser. Você carrega um roteiro que nem escreveu, mas tenta seguir como se sua paz dependesse disso. Você se molda, se adapta, se silencia, tudo para não decepcionar. Mas cada vez que você faz isso, você paga um preço alto, invisível, mas real. Você se abandona. O medo de decepcionar é um dos medos mais sutis e silenciosos que existem. Porque ele não grita, ele não se impõe, ele sussurra. E se ela ficar magoada? E se ele não me reconhecer mais? E se eu perder essa pessoa? E se acharem que eu mudei demais? E para evitar tudo isso, você tenta manter o equilíbrio. Só que esse equilíbrio é falso. É um jogo onde você perde cada vez que tenta vencer. Porque quanto mais você tenta agradar, mais você se perde. Quanto mais você tenta proteger a imagem que os outros têm de você, mais longe você fica de quem realmente é. Exemplo concreto. Você é visto como a pessoa disponível. Aquela que sempre diz sim, que resolve, que está ali. Mas um dia, você não tem mais energia. Você quer descansar, dizer não, se afastar. Mas não faz isso, porque tem medo de decepcionar. E sabe o que acontece? Você se força. Você ultrapassa seu limite. Você continua, por medo. E no fim, todo mundo continua te vendo como disponível. Mas você começa a te ver como fraco, porque sabe que está se traindo. O estoico escolhe a verdade, mesmo que doa, mesmo que desagrade, mesmo que decepcione alguém, porque ele entende que decepcionar o outro é melhor do que se decepcionar todo dia diante do espelho. Você não foi feito para ser o projeto de ninguém. Você foi feito para ser inteiro, mesmo que isso desmonte as expectativas dos outros. E aqui vai uma verdade difícil de engolir. Quem realmente te ama vai se ajustar à sua verdade, vai se adaptar, vai crescer junto. Mas quem só te ama enquanto você se anula, nunca te amou de verdade. Amava o controle, amava a utilidade, amava a conveniência. Quando você elimina o medo de decepcionar, você descobre algo raro, a leveza de ser você. Você anda mais livre, você respira mais fundo, você dorme melhor, porque sabe que não está mais representando. Você é, simplesmente é, com verdade,
com limites, com presença. Mas quando você para de se trair, quando começa a ser verdadeiro com os outros e consigo mesmo, um outro inimigo aparece, a cobrança interna. Vamos falar dela agora. 8. A autoexigência tóxica. Você acorda e já sente o peso. A lista mental começa antes mesmo do café. Eu preciso ser mais produtivo. Eu deveria ter feito mais ontem. Por que ainda não consegui aquilo? Eu tenho que melhorar, sempre. E assim, começa mais um dia de guerra interna. Não contra o mundo, mas contra si mesmo. Você quer ser melhor. Isso é nobre. Mas o caminho que você está usando é cruel. Existe uma linha fina, quase invisível, entre disciplina e punição, entre autoaperfeiçoamento e autoflagelo. E muita gente, em nome da excelência, vive num ciclo de cobrança sem fim. Se bate por dentro, se acusa por cada erro, se pune pelo que não fez. Mas isso não é força. Isso é autoabandono disfarçado de esforço. Exemplo, você cria uma rotina, define metas, começa a seguir, está indo bem. Mas um dia, por cansaço, você falha, não cumpre tudo, desvia do plano, e ao invés de acolher, respirar e recomeçar, você se julga, se chama de fraco, de preguiçoso, de incapaz, e esse julgamento te paralisa mais do que o erro. Você não falhou por ser fraco, você falhou porque é humano, e o humano não é perfeito, ele é adaptável. O estoico entende que a excelência não nasce da violência, ela nasce da constância, da lucidez, do compromisso firme, mas gentil. Ser disciplinado não é se punir, é se organizar com amor, é escolher o que importa e caminhar com clareza, não com medo. A autoexigência saudável constrói, a tóxica destrói. Então, pare por um instante e escute a voz dentro de você. Ela te guia ou te castiga, ela te inspira ou te diminui. Você não precisa ser perfeito, precisa ser presente, precisa ser honesto consigo mesmo, reconhecer limites, celebrar pequenas vitórias, corrigir erros, sem se aniquilar por eles. Elimine essa voz que te cobra como um inimigo e cultive aquela que te orienta como um mestre, porque o verdadeiro mestre interior corrige com firmeza, mas sempre com compaixão. E às vezes, essa voz crítica que vive dentro de você não é nem sua. Ela vem do passado, de alguém que te ensinou a se cobrar, de histórias antigas que você ainda carrega como verdades. Agora, vamos entender como se libertar dessas vozes herdadas. 9. O apego ao passado que não volta mais. Você revive, relembra, refaz diálogos na mente, imagina o que poderia ter sido e se prende ao que não é mais. Você se agarra a memórias como se elas ainda estivessem vivas, mas não estão. O que foi, já não é. Aquele relacionamento, aquele momento de felicidade, aquela fase em que tudo fazia sentido, acabou. E não porque você falhou, mas porque a vida anda. Só que o apego te puxa para trás. Você tenta caminhar, mas algo te prende. Você quer recomeçar, mas algo te arrasta. E esse algo não é o outro, é você. Você que insiste em visitar o que já não existe, em buscar explicações que não virão, em tentar reconstruir o que já se despediu de você. Exemplo concreto. Você teve um amor, forte, intenso, real, mas algo se quebrou, ou vocês mudaram, ou a vida levou para direções diferentes, mas no seu coração, a história continua. Você revive os momentos, lê mensagens antigas, visita fotos, perfis, memórias e, sem perceber, congela sua vida no que passou. Enquanto isso, o presente espera, sua nova versão espera. As oportunidades, o afeto real, o crescimento, tudo parado, porque sua alma ainda está num tempo que não existe mais. O estoico não nega o passado. Ele olha, ele agradece e solta. Ele entende que cada fase foi necessária, que cada pessoa foi um mestre,
que cada dor foi um degrau. Mas ele não constrói sua casa em cima de ruínas. Ele aprende e segue, porque viver no passado é morrer um pouco todos os dias. Você cresceu, você mudou, você já não é mais quem viveu aquilo. Então por que continuar tentando ser fiel a uma versão antiga de si mesmo? Você não deve lealdade a um tempo que não te serve mais. Deve lealdade à sua verdade atual, ao seu presente, à sua paz de agora. Eliminar o apego ao passado é difícil, porque ele está cheio de emoção, de saudade, de e se. Mas se você não soltar, vai continuar tentando reviver capítulos que já foram escritos, enquanto perde a chance de escrever uma nova história. E agora, chegamos ao fim. Existe uma última coisa que você precisa eliminar em silêncio. A mais difícil, mas também a mais libertadora. Vamos falar dela agora. 10. A ideia de que você precisa ser o mesmo para sempre. Você muda. Querendo ou não, você muda. Mesmo que lute contra. Mesmo que finja que não. Mesmo que tente manter tudo como era antes. A vida vai te atravessando, te moldando, te exigindo versões que você ainda nem sabia que existiam em você. Mas existe um medo, profundo, antigo, inconsciente, o medo de mudar. Porque mudar significa desapontar quem se acostumou com a sua versão antiga, decepcionar quem te conheceu de um jeito e espera que você continue assim, para sempre. Significa sair de lugares onde você era aceito, mas não era mais feliz. Significa encarar olhares que dizem, você não é mais o mesmo, e ter que responder com a verdade, ainda bem. O estoico entende que tudo está em movimento, que crescer não é egoísmo, é necessidade. Você não veio para estagnar, nem para se repetir. Você veio para evoluir, para expandir, para mudar. Mesmo que isso signifique deixar para trás lugares, pessoas ou versões suas que você amou profundamente. Exemplo: você era o bonzinho, o que dizia sim para tudo, o que evitava conflito, o que aceitava tudo calado, por medo de perder, de incomodar, de ser rejeitado. Mas aí você começou a despertar, a ler mais, a se ouvir mais, a se posicionar. Começou a dizer não, a escolher diferente. E o que aconteceu? Alguns se afastaram, disseram que você mudou, disseram que não reconhecem mais você, mas no fundo, foi a primeira vez que você se reconheceu. Elimine a ideia de que você precisa ser o mesmo para sempre. Isso não é fidelidade, é prisão. Você pode e deve crescer, mesmo que isso incomode quem te preferia pequeno. Crescer dói. Simulation. Mas se manter pequeno, dói ainda mais. A mudança assusta, mas também liberta, porque cada versão nova sua é uma chance de viver com mais verdade, com mais coerência, com mais coragem. Não tenha medo de crescer. Não peça desculpas por evoluir. Não se diminua para caber na nostalgia dos outros. Você é um processo em expansão. E isso é bonito, mesmo que solitário às vezes, mesmo que incompreendido. Porque no fim, a verdadeira paz vem de dentro. E ela só chega quando você para de lutar para manter uma versão de si que já não te representa. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre sua força, sobre sua busca, sobre o tipo de vida que você quer construir. Se esse vídeo te tocou, deixa um comentário. Conta aqui nos comentários qual dessas 10 coisas você já começou a eliminar, ou qual mais te desafia. E se esse canal ressoou com a sua alma, se inscreva, ativa o sininho e compartilha com alguém que também precisa desse conteúdo. Estamos construindo juntos uma comunidade de lucidez, coragem e liberdade emocional. E lembra, você não precisa mudar o mundo, mas precisa parar de se trair. O resto vem com o tempo. Você não precisa de barulho para mudar. A verdadeira transformação é silenciosa, interna e profunda.
Comece a cortar o que te pesa, não com raiva, mas com amor e consciência. Qual dessas 10 coisas você mais precisa eliminar agora? Escreve nos comentários. E se esse vídeo falou com você, se inscreve, ativa o sino e compartilha com quem precisa ouvir isso. Às vezes, o maior ato de amor próprio é simplesmente saber quando partir, em silêncio.